earth is full of his glory. Isaías, em hebraico, Yeshayahu, que significa Deus é salvação. Nasceu no século 8 a.C. em Jerusalém. Seu chamado à profecia aconteceu por volta de 742 a.C. Isaías coincidiu com o início da expansão para o oeste do Império Assírio, que ameaçava Israel e que Isaías proclamava ser um aviso de Deus a um povo sem Deus. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Isaías. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A visão de Isaías. O primeiro evento registrado em sua vida é seu chamado à profecia, como agora encontrado no 6º capítulo do livro que traz seu nome. Isso ocorreu por volta de 742 a.C. A visão provavelmente aconteceu no templo em Jerusalém, que fez dele um profeta que é descrito em uma narrativa em primeira pessoa. De acordo com esse relato, ele viu a Deus e vários serafins acima de seu trono, e ficou impressionado com o contato com a glória e santidade divina. Ele tornou-se angustiante e consciente da necessidade de Deus de enviar um mensageiro para o povo de Israel, e apesar de seu próprio senso de inadequação, ofereceu-se pelo serviço de Deus dizendo: "Aqui estou, envia-me a mim." Assim, ele foi contratado para dar voz à palavra divina. Não foi um empreendimento leve. Ele deveria condenar seu próprio povo e ver a nação desmoronar e perecer. Ele estava ciente de que, ao receber essa mensagem, experimentaria oposição amarga e descrença deliberada. Tudo isso para suportar o que teria de enfrentar. Para isso, ele teria de ser fortalecido interiormente. Tudo isso veio a ele na forma de uma visão e terminou com uma resolução repentina ao longo de sua vida. História pessoal de Isaías. Isaías já estava preparado para encontrar significado na visão antes da chegada daquele momento decisivo. As informações sobre esse período de sua vida são inconclusivas, porém, consistem principalmente em inferências extraídas do texto bíblico. Às vezes, a vida privada do profeta aparece no registro como um aspecto de sua mensagem pública. Uma vez, quando foi confrontar um rei, ele levou consigo para reforçar sua palavra profética um filho com um nome simbólico, Sear-Jasub, que significa um remanescente voltará. Mais uma vez, para memorizar uma mensagem, ele gerou um outro filho, a profetisa, sua esposa, e selou a criança com sua mensagem com o nome Maher-Salal-Has-Baz, que significa 4 palavras: velocidade, estragar, apressar, saque. Ou como muitos preferem traduzir como rápido até os despojos, veloz é a presa, referindo-se às expoliações iminentes dos assírios. Se os filhos não fossem procurados como testemunhas ambulantes dos pressentimentos do profeta, a posteridade não saberia dessa esposa ou desses filhos. Da casa dos pais de Isaías, sabe-se apenas que o nome de seu pai era Amós, mas não o Amós profeta, apesar de serem contemporâneos um do outro. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico era Amots, e o profeta Amós era Amos. Como ele frequentemente falava com reis, às vezes é sugerido que Isaías era um aristocrata, possivelmente até de linhagem real. O mesmo raciocínio, no entanto, pode se aplicar a qualquer número de profetas, desde Natã, no templo de Davi, em diante. Os profetas tinham relações com reis porque, como Isaías, eram bem informados sobre assuntos públicos, e isso era muito importante, principalmente a responsabilidade de ser a voz de Deus entre o povo. Além disso, as simpatias de Isaías eram enfaticamente com os pobres vitimizados, não com os cortesãos e os ricos. Além disso, às vezes argumenta-se que ele era de uma família sacerdotal, pelo seu conhecimento de assuntos culturais e o fato de seu comissionamento aparentemente ocorreu no templo em Jerusalém.
A experiência de Isaías une as classes e ocupações. Quaisquer que fossem as circunstâncias de sua família, ainda jovem, ele conheceu a face da pobreza e a devassidão dos ricos. Ele estava em casa com os desprotegidos, as viúvas e os órfãos, com os sem-tetos e os sem terra, e com as vítimas sem recursos da corte dos homens ricos. Isaías profetiza Jesus. Quase um terço dos capítulos do livro de Isaías contém profecias sobre Jesus Cristo, abordando tanto a primeira quanto a segunda vinda. Isaías fornece mais profecia da segunda vinda de Cristo do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Veja a seguir algumas profecias sobre Jesus Cristo, tanto na primeira como na segunda vinda. Ele julgará entre as nações, como você pode ver em Isaías capítulo 2, verso 4. Ele deveria ser o ramo do Senhor, como você pode ver em Isaías capítulo 4, verso 2 e Isaías capítulo 11, verso 1. Ele nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel, como você pode ver em Isaías capítulo 7, verso 14 e Isaías capítulo 8, verso 8 a 10. Ele seria uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, como você pode ver em Isaías capítulo 8, verso 14. Um eterno governo estará sobre seu ombro, e ele seria chamado de Príncipe da Paz. Você pode ver em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. O Espírito Santo descansaria sobre ele, como você pode ver em Isaías capítulo 11, verso 2. Ele seria uma pedra provada, uma pedra preciosa, um alicerce seguro, como você pode ver em Isaías capítulo 28, verso 16. Jesus Cristo é diretamente mencionado em mais da metade dos capítulos entre Isaías capítulo 40 até Isaías 61. Sem dúvida, o capítulo mais importante referente à salvação da humanidade é Isaías 53. Essa profecia explica o quanto ele sofreria durante seu sacrifício pelos pecados do homem. Nessa seção, uma descrição de sua primeira vinda começa em Isaías capítulo 52, verso 14. E Isaías 53, verso 2 a 5, explica que sua aparência física terrena não se destacaria. Ele foi desprezado e rejeitado, e pelas suas feridas somos curados de nossas enfermidades. Este capítulo central nos diz que ele viria para dar sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. O Cordeiro Pascal simbolizava esse ato misericordioso. As declarações de sua morte são então repetidas, porque ele foi cortado da terra dos viventes. E eles sepultaram a sua sepultura com os ímpios, e ele era uma oferta pelo pecado, e derramou sua alma até a morte. Por meio do livro de Isaías, Deus revelou que Jesus viria à terra primeiro como humano para lidar com o pecado e depois novamente em seu estado glorificado após ressuscitar da sepultura para estabelecer o reino de Deus. Não entendendo o dualismo da vinda de Cristo, muitos judeus o rejeitaram durante sua primeira vinda como humano, porque ele não cumpriu as profecias de governar a terra e estabelecer um governo eterno que ocorrerá durante sua segunda vinda. Curiosamente, Deus também revelou através de Isaías como Cristo seria capaz de voltar à vida depois de ser crucificado. O profeta escreveu: "Seus mortos viverão, juntamente com o seu cadáver se levantarão." Além disso, antes da época de Isaías, o rei Davi havia profetizado a morte e ressurreição de Cristo. O propósito eterno de Deus foi descrito como um mistério até o momento que se revelou plenamente. Não era um mistério no sentido de ser desconhecido por Deus, pois ele decidiu que o seu projeto de redenção residisse em Cristo. Quando os profetas falaram do Messias vindouro, faziam muitas predições específicas que mostravam que a mensagem deles era da parte de Deus, não do homem. Além do mais, quando as predições específicas se cumprem, não resta dúvida da veracidade que Jesus é o Cristo. Entre as profecias que já mencionei, o livro contém duas das profecias mais famosas das Escrituras: a do nascimento virginal do Messias e o servo que sofreu e morreu por nossos pecados, encontrando o cumprimento em Jesus Cristo em Lucas capítulo 24, dos versos 26 a 46. Isaías profetizou, e veja o que acontece quando Jesus se levantou para ler as Escrituras. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga, e se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: "O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me
para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. E pôs em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A morte de Isaías. Na verdade, não sabemos como Isaías terminou a sua vida. Os livros sagrados da Bíblia nada citam a respeito de sua morte. Apenas podemos imaginar que tenha morrido como todos os outros profetas enviados por Deus para denunciar os desvios do povo aos caminhos do Senhor. Isaías morreu angustiado vendo seus contemporâneos se afastarem de Deus e não escutarem a voz divina por ele proclamada. Mas se Isaías foi morto, quem foi o autor de sua morte? Pois bem, existe um livro apócrifo chamado Vida dos Profetas, escrito no século I d.C., de um autor anônimo judeu que vivia na Palestina, afirmando que o profeta Isaías, prisioneiro do rei Manassés, foi condenado à morte e, de forma inglória, foi cerrado ao meio. Mas qual a verdade desse episódio da morte de Isaías? Quanto à forma da morte, o informante coloca os detalhes da morte que teriam colocado o profeta Isaías dentro de um tronco de árvore e cerrado ao meio. Entretanto, estas narrativas tendem a não ser dignas de confiança. Então podemos especular que, assim como citei, Isaías foi encarcerado a mandado do rei Manassés, lembrando que Manassés foi considerado um dos piores reis de Israel. Isaías recebe condenação à morte de forma sangrenta e cruel. Então é isso, segundo esses escritos apócrifos, ele morreu mesmo cerrado ao meio. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.